É impossível chegar muito perto da realidade, cara a cara. Entre a realidade e nós existem os nossos sentimentos. Entendo que estou lidando com versões. Cada um tem a sua, e delas, do volume e do cruzamento delas, nasce a imagem do tempo e das pessoas que vivem nele. Não estou escrevendo sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra. Não estou escrevendo a história de uma guerra, mas a história dos sentimentos. Sou uma historiadora da alma. Oi, aqui é a Jéssica e prepara o estômago porque hoje a gente vai falar sobre esse livro pesadíssimo que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu preciso começar esse vídeo dizendo que quem for ler esse livro, o que eu recomendo muito, prepare o seu estômago, prepare o seu coração e traga junto para a leitura uma caixinha de lenço, porque é possível que lágrimas rolem durante a leitura. Então, não digam que eu não avisei que essa é uma leitura pesada. Na verdade, é uma das leituras mais pesadas que eu já fiz até o momento, junto com É Isto um Homem e junto com Cidade de Deus, mas igualmente é uma leitura muito necessária. Do que fala A Guerra Não Tem Rosto de Mulher? Nesse livro de quase 400 páginas, a gente vai encontrar relatos de mulheres russas que participaram da Segunda Guerra Mundial, seja no fronte de batalha, como franco-atiradoras, como estrategistas, como tanquistas, como capitãs, como sargentos, como enfermeiras, como cozinheiras, como pessoas que faziam parte de milícias, enfim, a mulher nesse ambiente que até então era um ambiente considerado masculino, um ambiente para homens, um ambiente pensado exclusivamente para homens. Tanto é assim que na maioria desses relatos que a gente encontra aqui, elas vão dizer: não tinha calçados para nós, não tinha roupas do nosso tamanho, os meus pés ficavam sobrando nas botas, os capotes não eram do tamanho do nosso corpo. E assim por diante. Então a gente vai ter a visão dessas mulheres aqui que participaram da Segunda Guerra Mundial lutando na Rússia e ver de que forma essas mulheres contam essa história, que não é a história tradicional. A gente sabe que na história tradicional as coisas são geralmente contadas por homens, né, por homens brancos, mas desde que se tem a nova história, os adventos que a nova história proporciona, a gente pode sim se dedicar a olhar para a história por outros olhares, e um desses olhares é o olhar da mulher que viveu essa guerra. Então a guerra que a gente vai encontrar aqui é bem diferente daquela guerra que a gente está acostumada a estudar na escola. A gente vai ter outros aspectos, e especialmente o aspecto humano. A própria Svetlana Alexievich diz que ela gosta de falar sobre o humano que tem ali, não sobre o fato histórico, mas como o ser humano que estava vivendo aquele fato histórico viveu aquilo. Sabe? É sobre sentimentos, é sobre sensações, é sobre memórias, é sobre perdas, é sobre luto, é sobre o amor também, é sobre todos os sentimentos que o ser humano tem, mas que estão sendo vivenciados nesse contexto hostil da Segunda Guerra Mundial. Não importa de que falem as mulheres, nelas estava sempre presente a ideia de que a guerra é só uma matança e depois trabalho duro. E então só a vida habitual. Cantavam, se apaixonavam, usavam bobs de cabelo. No centro, sempre o fato de não querer e não aguentar morrer. E ainda mais insuportável e angustiante matar, porque a mulher dá a vida, presenteia, carrega-a por muito tempo dentro de si, cria. E entendi que para as mulheres é mais difícil matar. Então, na primeira parte, ela faz uma espécie de introdução, e aí é a voz dela mesmo escrevendo, né, no caso da Svetlana Alexievich, que é a autora, e essa parte, eu vou ser bem sincera, foi a que mais me chocou num primeiro momento, foi o maior estranhamento que eu tive, porque algumas coisas ela colocou ali que são coisas que foram retiradas do livro depois, ou coisas que os editores queriam tirar porque achavam que não era adequado. São sensações que o livro provoca que faz com que a gente se remexa na cadeira. Por várias vezes eu tava lendo e eu fazia... sabe? A gente não aguenta ler isso aqui de uma vez só. Pelo menos eu não imagino que seja possível aguentar esse livro de boas. Passar por esse livro sem sofrer alguma transformação. Justamente, ele existe pra isso, né? Pra mexer com a gente. Então, muitas vezes eu fiquei enjoada, muitas vezes eu fiquei mal pra caramba. E aí eu tinha que procurar outras coisas, ler outras coisas, assistir um seriado de comédia, porque não é fácil. O que de ruim acontece aqui é feito pelo ser humano. É a ruindade
maldade do ser humano na sua essência é a matança por matar, é acabar com aquele inimigo sabendo que aquele inimigo também tem família. Sempre é horrível fazer essa reflexão, né? Ver até onde a gente pode ir por alguns objetivos políticos e estratégicos e comerciais e assim por diante. Então, nesse aspecto, não vai ser um livro confortável de ler, mas é um livro necessário. Tem uma coisa que eu aprendi estudando história durante o meu mestrado, que a minha área de concentração é literatura e história, foi que a gente precisa lembrar para não repetir, lembrar para não fazer de novo, lembrar para não deixar aquilo morrer, falar sobre isso para que isso não volte, não retorne. Porque a gente sabe que as coisas são cíclicas, mas que se a gente puder dar uma atenção para isso, quem sabe a gente consegue evitar as próximas vezes, né? Isso que é o fundamental para mim em livros da história. Eu escolhi esse livro pro Desafio Livrada, na categoria um livro com um título impactante, acho que é isso. Para quem não viu ainda meu vídeo com as escolhas pro Desafio Livrada, eu vou deixar aqui o link, mas que bela escolha! Eu resolvi ler a obra da Svetlana por ordem cronológica de publicação dela no mundo, né? Não aqui no Brasil. E por isso eu peguei primeiro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. O meu próximo vai ser Vozes de Chernobyl e, por fim, O Fim do Homem Soviético. Mas eu já percebi que não vai dar pra ler um livro atrás do outro. A gente precisa de uma pausa, porque o impacto disso aqui é muito grande. Então talvez vai ser um por ano. São textos fragmentados, às vezes ela dá uma interferida, às vezes ela faz um encadeamento entre a fala e outra, mas é como se fosse transcrição do que aquelas mulheres falaram. Ela gravava as conversas com cada pessoa e depois escrevia, né? Então ela coloca aspas e quando eventualmente ela fala, ela tira as aspas, mas é uma leitura fluida nesse aspecto. Porque quando a gente tá lendo um relato, uma coisa em primeira pessoa, a gente se envolve muito mais com a leitura, né? Embora a gente precise sempre desconfiar daquilo que tá sendo narrado. Mas é muito verídico, a gente sente na pele o que essas pessoas sentiram, o que essas mulheres sentiram. Teve muita mulher que foi lutar aqui com 17 anos, com 15 anos. Existia e existe, acredito eu, ainda hoje na União Soviética, um patriotismo muito grande. Então, de um modo geral, o que a gente encontra aqui são pessoas que dizem o seguinte: não dava pra ficar parada em casa enquanto a guerra estava acontecendo, a gente precisava lutar pela nossa pátria. E é isso que elas fazem. Então, pessoas que não eram obrigadas a se alistar, iam se alistar. Os homens iam pra guerra naturalmente, mas as mulheres pediam, imploravam pra entrar nessa lista e pra fazer parte do front, pra lutar. E muitas dessas mulheres que não eram tão novinhas assim, mas que já estavam numa faculdade, por exemplo, se elas chegavam lá e elas viam que não queriam colocá-las no front, elas faziam um auê, porque elas queriam mesmo ir pra batalha. Muitas dessas pessoas já tinham perdido o pai numa guerra anterior, já tinham perdido familiares. Muitas dessas pessoas, dessas mulheres, eram sozinhas no mundo, então isso de certa forma dava o gás que elas precisavam pra lutar e elas queriam expurgar esse sentimento ruim na guerra, atirando. Muitas delas dizem que não sabem como foram capazes de lutar desse jeito, que não sabem como aguentaram tudo isso. As mulheres que eram enfermeiras e que trabalhavam no resgate, que estavam toda hora carregando gente, carregando homens, né, que eram muito maiores que elas e elas não sabiam como davam conta fisicamente daquilo, além de todo o aspecto psicológico. Muitas diziam que não dava pra pensar, porque se pensasse não faziam. E ainda assim, quando voltavam pro acampamento, num período de trégua, ainda pensavam que o cabelo tava feio, que precisava de uma roupinha nova, que, sabe? Então tem esses detalhes assim que a gente fica pensando como é que pode, como é que acontecia isso no meio da guerra, as pessoas se bombardeando. A questão da maternidade também é muito presente aqui. Muitas mulheres deixaram seus filhos em casa com outros familiares, com sogra, com tia, enfim, com pessoas mais velhas e foram pra guerra também. Quase sempre tem essa coisa de, eu vou lá já que o meu marido morreu, já que o meu pai morreu, já que a gente tá subsistindo de uma forma precária aqui, então vamos lá. Elas deixavam os filhos quando elas voltavam não reconheciam essas mães, o que é muito duro, assim. Ao mesmo tempo havia uma escassez de homens nas comunidades, nas aldeias. Muitas crianças não sabiam o que era um pai. Há muitas coisas chocantes aqui, muitas escolhas que essas mulheres fazem, das quais elas não se arrependem, e eu acho isso muito sincero da parte delas. Às vezes tem que abrir mão do filho. Existia uma coisa chamada partizan, que eu não sei muito bem explicar, mas era um tipo de milícia. Nessas milícias as mulheres levavam os filhos, organizavam lá para fazer tarefas como enviar mensagens, enviar mantimentos, tudo às escondidas. Não era o exército formal. E ainda assim elas carregavam os filhos. E às vezes não dava. Às vezes no meio do caminho eu tinha que abandonar. Sim, elas choram muito, gritam. Depois que eu saio, tomam remédios pro coração, chamam a emergência. Mas mesmo assim me pedem, volte, volte sem falta. Ficamos em silêncio por tanto tempo, 40 anos em silêncio.
Entendo que o choro e o grito não devem ser trabalhados, senão o mais importante não vai ser o choro nem o grito, mas a elaboração. Em lugar de vida, vai sobrar literatura. Esse é o material, a temperatura desse material. Sempre extrapola o limite. Uma pessoa fica mais exposta e se revela mais, acima de tudo, na guerra e talvez no amor. Até no que é mais profundo, até as camadas debaixo da pele. Diante da face da morte, todas as ideias empalidecem e se revela a eternidade incompreensível para a qual ninguém está preparado. Ainda vivemos na história e não no cosmos. Enfim, os homens queriam que uma história X fosse contada, às vezes até tentavam preparar as mulheres um dia antes da Svetlana chegar na casa delas pra dizer o que tinha que ser dito, sabe? Mas chegava lá e ela dava um jeito de deixar a pessoa à vontade pra falar aquilo que ela tinha pra falar. Acho isso muito respeitoso e muito legal da parte dela. Tem muito relato aqui que é sobre o mesmo tema, né? Então muitas vezes se repetem, mas eu li esse livro aos poucos, então pra mim não chegou a ser cansativo, porque eu lia não de uma forma direta, né? Então, gostei desse aspecto. E os capítulos não são muito longos, tem em torno de 20 páginas. Às vezes dava pra ler um capítulo por dia e fazer aquela pausinha necessária. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi o fato de quando se aproximou o final da guerra e a Rússia estava quase chegando na Alemanha, quando eles entraram no território alemão, eles ficaram impressionados. Elas ficaram impressionadas porque uma delas disse aqui: a gente olhou aquela casa, aquelas casinhas todas daquela aldeia e era tudo tão bonito e era tudo tão bem feito. E eles tinham máquina de lavar roupa e eles tinham cortinas e lençóis brancos e louça tudo bonitinho. Então por que eles lutavam? Era a pergunta dessa mulher. Por que eles tinham tanta raiva se eles tinham tudo? A vida deles era tão boa, enquanto a gente estava se matando lá, a gente não tinha nada pra comer. A parte que a gente não pensa, né, nessa questão de pobreza mesmo que os russos passavam. E a surpresa delas, uma das maiores surpresas, foi chegar lá e ver que eles eram ricos, que eles tinham condições de subsistência muito melhores que a dos russos. Então, de onde vem o teu ódio, cara? É tipo isso que a pessoa aqui fala, uma das mulheres fala. Da onde vem esse ódio que alimenta essa guerra? E isso me fez ficar pensando bastante tempo, assim. Não tem explicação, né? Não tem justificativa que chegue a tempo. Em alguns momentos, alguns relatos aqui falam que as enfermeiras russas tratavam todo mundo. Se encontravam dois feridos, elas arrastavam esses dois feridos e se lá adiante descobriam que um deles era alemão, elas tratavam do mesmo jeito, porque viam que eles passavam pela mesma fome, que eles passavam pelo mesmo sofrimento, que a dor era igual e era isso que os aproximava. Em algumas partes, então, existe essa humanidade, né? Houve casos de amor. Teve casais que foram lutar juntos e sobreviveram, teve casais que se juntaram lá, casaram lá, teve gente que saiu de lá e não conseguiu casar nunca porque boa parte daquela sociedade recebia as mulheres de um jeito bem estranho, então muitas não conseguiram casar, não conseguiram ter relacionamentos por conta disso, porque eram mal vistas, mas outras tantas conseguiram e formaram família, e tiveram netos e ao lembrar dessas coisas elas pensavam, eu não sei como é que eu consegui ter filho depois disso. É engraçado notar também os homens, o posicionamento dos homens a respeito dessas mulheres, porque na guerra eles protegiam as mulheres, apesar de, no primeiro momento, ter rejeitado a ideia de ter mulheres ali lutando. Eles tinham uma relação muito carinhosa, amorosa com essas mulheres, mas que, acabada a guerra, eles rejeitavam essas mulheres como possíveis esposas, não aceitavam casar com esse tipo de mulher, que era uma mulher calejada, que era uma mulher vivida, que tinha experienciado a mesma coisa que eles, não era uma coisa aceitável para boa parte desses homens. Tem toda a questão da feminilidade, tem toda a questão de elas não saberem o que estavam fazendo, só queriam fazer, de gente que entrou pra formação muito pequena, muito jovem, gente que cresceu na guerra. Muitas mulheres passaram por processos biológicos, tipo não menstruar durante aquele período, de não conseguir chorar, de não conseguir se expressar, de não conseguir falar. A gente entra em contato aqui com o ser humano numa situação extrema, e eu acho que é legal passar por essa experiência de leitura e se colocar nesse lugar aqui, porque é um lugar que a gente muito pouco provavelmente vai estar em algum momento da vida. Então a literatura faz isso por nós, a Svetlana faz isso por nós, e eu acho que uma forma de expurgar esse sentimento ruim que tem a guerra é lendo sobre ela, né, e repensando sobre essas questões. Pensar que existe amor no mundo é algo que elas falam sempre, que quando acabou a guerra, quando chegou o dia da vitória, eles só queriam se abraçar, se beijar, porque finalmente tinha acabado aquilo ali e eles achavam que nunca, depois de tudo aquilo que eles passaram, alguém poderia fazer isso de novo.
Elas sentem uma necessidade, por exemplo, de conviver com as pessoas, de ficar perto das pessoas, não viajar para não ficar um dia longe, porque elas sabem o que às vezes pode significar um dia só. Então isso também é muito impactante e é muito massa estar nesse lugar através dessa leitura. E escuto a dor com atenção, a dor como prova da vida passada. Não existem outras provas, não confio em outras provas. Mais de uma vez, as palavras nos levam para longe da verdade. Penso no sofrimento como o grau mais alto de informação, diretamente conectado ao mistério da vida. Toda a literatura russa fala disso. Nela se escreveu mais sobre o sofrimento do que sobre o amor. E é a respeito disso que mais me contam. Fica a minha recomendação forte dessa leitura. Preparem o estômago. Acho que esse livro não deve ser lido de uma vez só, ele deve ser lido aos poucos. Acho que se a gente passar por ele muito rápido é porque a gente não está processando direito tudo o que ele carrega. Então leiam com atenção, leiam com calma, intercalando com outras leituras, com outras coisas leves, mas leiam. É importante a gente viver isso aqui através dessa leitura. A Svetlana é uma escritora sensacional. Eu vou ler tudo que ela já escreveu, só que eu vou dar um tempinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se já leu esse livro ou outro da mesma escritora. Se quiser adquirir esse livro dela ou outro qualquer, eu vou deixar um link aqui embaixo. Vocês podem entrar por esse link e comprar através dele, porque assim vocês ajudam a manter o canal, já que eu ganho uma pequena comissão. E isso não altera em nada o valor da compra de vocês. Então, se quiser ajudar, compra pelo meu link. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.